Ponto de reflexão. Bem-vindo ao canal Yosef de David. Nada vai superar a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco para a batalha. Contra os vossos inimigos para vos salvar. Para aqueles que dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado e que não tem nada a ver com nossos dias, e que precisa ser reformulado para se adaptar aos nossos dias, é porque não conhece o poder do Deus eterno. Deus ainda continua no controle de tudo, é só olhar para o Estado de Israel. E desde a sua independência em 1948, foi atacado por seus inimigos com exércitos muito superiores. Israel venceu a batalha. Como explicar isso? Falaremos das batalhas modernas de Israel através do documentário a seguir. Seu servo disse: "O que vamos fazer?" Ele disse: "Senhor, abra os olhos dele." De repente, seus olhos se abriram para os seres sobrenaturais. E o mesmo é verdade nessa guerra. A história nos diz que os egípcios estavam subindo para a fronteira do sul de Israel quando uma mão de repente saiu do céu. Então eles ficaram com muito medo e fugiram. E essa história foi contada pelos egípcios, que disseram que algo sobrenatural havia acontecido. Essas não são apenas histórias místicas de livros. Isso é realidade na vida de Israel. Teria sido isso que o Senhor tinha em mente quando disse ao povo judeu em Levítico 26, versículos 7 e 8? Perseguireis os vossos inimigos, que cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000. Tal ocorrência deixaria pouca dúvida quanto a quem era o seu protetor. Desde 1948, Jerusalém, o centro da fé judaica e sagrada para o cristianismo e o islã, tem sido uma cidade dividida. Israel controlava a metade ocidental da cidade e a Jordânia retinha o controle da metade oriental, que era a cidade antiga. Em 5, 6 e 7 de junho, houve uma briga ferrenha à volta toda do flanco oriental da cidade antiga. Mas na manhã do dia 7 de junho, o terceiro dia da guerra, as armas dos jordanianos se calaram. O general Uzi Narkis, da Força de Defesa Israelense, liderava o ataque. Ele conta que no quarto dia, uma calma sinistra pairou sobre a cidade. No início, ele chegou a pensar que fosse uma armadilha, mas os batedores confirmaram que a cidade estava vazia. Os jordanianos tinham saído na noite anterior, deixando todo o equipamento, e os israelenses, sem sequer atirar, entraram na cidade. Tomaram um monte do templo e alcançaram o muro ocidental. Quando os soldados israelenses entraram na antiga cidade de Jerusalém, não conseguiram acreditar no que viam. Lá perante eles estava o Muro das Lamentações, a única parede restante do segundo antigo templo que tinha sobrevivido à história da castigada região. Em 1948, os árabes tinham lacrado a antiga cidade e os judeus foram impedidos de entrar nesse lugar, o lugar mais importante do mundo para esse povo. Ali eles podiam agradecer e orar para o Deus que havia cuidado deles por milhares de anos. Nem todos os soldados israelenses acreditavam nisso. Alguns tinham pouco ou nenhuma convicção religiosa. Mas mesmo os incrédulos perceberam que algo importante havia ocorrido. Havia um significado especial na conquista milagrosa desses grandes trechos de terra, a mesma terra que os antigos escritos prometeram aos descendentes de Abraão? E a profecia da Bíblia teria sido cumprida quando Israel tomou posse de Jerusalém? O aspecto mais importante da Guerra dos 6 Dias foi o fato de Jerusalém ter sido unificada. Jerusalém tinha sido arrasada 20 vezes, mas nunca tinha sido dividida até 1948. E muitos dos profetas falaram sobre a unificação de Jerusalém que aconteceu na Guerra dos 6 Dias. A importância da recuperação de boa parte da terra prometida na Guerra dos 6 Dias é a realização de antigas profecias da Bíblia.
Os escritos contam que os judeus seriam espalhados pelo mundo em 3 ocasiões diferentes. Também previram que a cada vez os judeus voltariam para Jerusalém. 2 das 3 voltas foram em tempos bíblicos. A terceira ocasião é a mais significativa e começou com a retomada de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a entrada em Jerusalém em 11 de junho marcou o início do final dos tempos na Terra. A profecia da Bíblia, final dos tempos, se refere ao período de desastres cataclísmicos naturais, fome e guerra que iriam preceder o fim do mundo. Esses eventos, então, levarão a um conflito final, a uma batalha pavorosa, o Armagedon. Como o assunto é bastante extenso, continuaremos com esse tema, mostrando que o Deus Eterno continua ainda hoje defendendo Israel dos seus inimigos, usando das suas intervenções divinas contra os inimigos de Israel. Isso vem demonstrar para nós cristãos o que a Bíblia relata é a verdade. Amado irmão, fique firme na fé, mas busque em Deus e na sua palavra, que a nossa redenção está cada dia mais próxima. Shalom plena. Maranata, vem, Senhor Jesus.